Como que você faria hoje para poder vender essa solução para o mercado? Quais canais de aquisição você utilizaria? É que a gente primeiro constrói nosso produto, depois a gente tenta vender ele. E eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que você tem que buscar primeiro entender a demanda de mercado, entender, buscar oportunidade, construir tua solução em cima disso. Muitas das soluções que eu faço hoje, eu não construo para depois tentar vender e tentar entender se essa solução tem espaço no mercado. O que é produtizável hoje, a gente não cobra taxa de implantação. Então, por exemplo, você tem uma empresa, você quer colocar uma IA de suporte nela. Eu não vou cobrar uma taxa de implantação para você, porque eu faço algo para eu ter uma aderência mais rápida ali de uma porta de entrada de novos clientes entrando. Eu não coloco taxa de implantação, consequentemente também o meu processo de implantação do seu negócio é mais rápido. Dentro de IA de atendimento a gente trabalha IA de vendas, IA de suporte e IA de qualificação. E Pedrão, o que você tem para dizer um pouco mais sobre o profissional gestor de IA? Para ser um gestor de IA, eu acho que a pessoa sim precisa. Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage da IA. O meu nome é Pedro Goioso e no podcast de hoje eu vou entrevistar aqui o Pedro Carvalho. Pedro Carvalho, que é meu xará e é CEO e fundador da agência Neuron, conta aí com mais de 40 clientes na carteira dele, né, prestando serviços ali de soluções de inteligência artificial, mas o Pedro também já trabalhou em agência de marketing, já teve comunidade com mais de 20 mil membros e hoje, no vídeo, a gente vai falar muito sobre o gestor de IA, essa profissão que é muito demandada, muito requisitada em agências de IA, em grandes empresas multinacionais e principalmente em negócios SaaS, tanto de inteligência artificial quanto de agentes verticais. Então, Pedrão, se apresenta aí pra galera, cara. Fala pessoal, muito prazer. Meu nome é Pedro Carvalho. Hoje, como o Pedro falou, eu tenho uma agência de automação e inteligência artificial, é a agência Neuron. Venho de um background de lançamentos digitais, do marketing digital. Tive comunidade de networking também, Networking Brasil, mais de 20 mil membros. E estou aqui hoje para compartilhar um pouco mais com vocês a trajetória ali quando eu era um gestor de IA, quando eu ainda não era uma empresa, trazer um pouco mais desses conteúdos para você conseguir se desenvolver, para você conseguir se destacar nesse mercado que está crescendo cada vez mais, para você não perder essa oportunidade. Então, é isso aí, Pedrão. Show de bola. E Pedrão, até falando um pouco mais, a gente tem um podcast já gravado, galera. Inclusive tá no canal da Academia Lendária que a gente falou muito sobre agência de IA. Então, se você não viu ainda, fica o convite para você ver depois que você assistir esse episódio aqui. A gente fez lá no Hackathon aqui em Floripa, né, Pedrão, ano passado. Mas, Pedrão, para quem não conhece, o que é a Neuron, como que funciona a Neuron hoje, que é a sua agência de IA? Perfeito. Hoje a Neuron, a gente é uma prestadora de serviços, então a gente gosta de se posicionar como um hub tecnológico das empresas. Então imagina que assim como as empresas hoje têm o setor comercial, tem o setor de marketing, a gente posiciona ali a Neuron como o setor de tech daquela empresa. Então a gente trabalha de forma ativa, entendendo o processo das empresas, fazendo uma engenharia reversa desses processos e automatizando esses processos com o IA. Nossas IAs mais famosas hoje são as IAs ali de atendimento, de vendas, de suporte, mas aqui a gente automatiza de tudo. Então, a agência Neuron é realmente igual uma agência de marketing hoje trabalha fazendo o marketing inteiro de uma empresa, a gente trabalha fazendo a parte tecnológica inteira das outras empresas, ajudando elas a escalarem mais, diminuir custos e, consequentemente, aumentar o lucro do negócio. Bacana. Você pode falar um pouco mais dos produtos que você tem hoje na sua agência de IA? Perfeito. Os produtos que eu tenho hoje, eu trabalho desde a parte de IA de atendimento, que é o nosso produto principal, para falar a verdade. Então, hoje, dentro de IA de atendimento, a gente trabalha IA de vendas, IA de suporte e IA de qualificação. Muitas vezes essas IA se conversam, às vezes uma IA ela pode ter funções diferentes, mas eu trabalho principalmente essas IAs como porta de entrada das empresas, mas a gente também tem um serviço que a gente chama, que a gente fala que é um serviço personalizado ali da Neuro, onde a gente faz por demanda, ou seja, a gente entende o processo do cliente, trabalha esse processo para automatizar ele e acaba entregando um projeto pontual. Então, essas são as duas modalidades principais, né, em questão de produtos. E aí, dentro dos serviços personalizados, a gente vai embora. A gente pode desde entregar um software, como a gente tem clientes aqui do nicho jurídico, que a gente montou toda uma plataforma ali para eles, igual o ChatGPT, e aí, de fato, a gente entregou um software. Como eu tenho automação de processos, eu tenho um cliente hoje também que é da parte de licitação. A gente faz ali, ajuda eles a cadastrarem produtos ali, eles estão com uma licitação de mais de 20 mil produtos, e a gente está ajudando eles em todo o processo de cadastro dos produtos e a geração da ficha final lá, que tudo isso, cara, imagina você cadastrar 20 mil produtos na mão,
montar todo um relatório ali disso na mão ia demorar muito tempo. Então a gente desenvolveu ali um processo com automação, desenvolveu um dashboard para eles. Então a gente faz de tudo aqui, Pedro. De tudo aqui. Não tem, a gente não trabalha com uma esteira de produtos específicos. Apesar da gente ter hoje as IAs de atendimento, que são portas de entrada e é considerado um produto, a gente trabalha muito mais essa modalidade de serviço e algo mais gourmetizado. Então a gente entrega pontualmente esse produto, esse serviço, com base na demanda que a empresa tem ali, com base no que a gente identifica que faz mais sentido automatizar. Então, hoje eu diria que nosso principal produto é uma consultoria, né? Acaba sendo uma consultoria tecnológica ali para ver o que faz sentido, o que não faz. Até estava vendo um número bem interessante aí essa semana, mostra que 92% das empresas hoje não estão capacitadas para incluir IA da forma mais certa, né, dentro do negócio. Claro que qualquer um pode querer colocar IA, mas 92% das empresas brasileiras hoje não estão aptas a colocar a IA ali da maneira certa, porque elas não têm dados, não têm processos sendo trabalhados. Então eu ajudo nisso. Eu ajudo esses 92% de empresas que estão fora, né, desse mundo de IA, eu ajudo a identificar como que a gente vai poder construir esse caminho para colocar IA lá dentro. E aí a gente vai lá e coloca a IA depois. Então, de forma resumida, é basicamente isso que a gente entrega hoje. Show de bola, cara. E como que funciona hoje a parte de precificação na sua agência de IA, Pedrão? Você cobra ali por produto, por serviço, você cobra um FII Perfeito. mensal? Como que funciona hoje? Hoje a gente trabalha a parte de produto, né? Então a gente tem os produtos de entrada. O que é produtizável? O que é produtizável hoje, a gente não cobra taxa de implantação. Então, por exemplo, você tem uma empresa, você quer colocar uma IA de suporte nela. Eu não vou cobrar uma taxa de implantação para você, porque eu faço algo para eu ter uma aderência mais rápida ali de uma porta de entrada de novos clientes entrando. Então, eu não coloco taxa de implantação, consequentemente, também o meu processo de implantação no seu negócio é mais rápido. Agora, quando você precisa de um serviço personalizado, eu preciso fazer uma taxa de implantação. Porque já passa a ser uma tecnologia que eu estou construindo, não para necessariamente replicar para outras empresas, mas porque eu estou fazendo pontualmente para você. Então eu gosto de categorizar dessas duas formas. Se é uma tecnologia que eu estou construindo para mim, eu não vou vender essa tecnologia para o meu cliente e eu vou escalar essa tecnologia para várias empresas, eu não cobro taxa de implantação, eu cobro só uma manutenção, que é muito o caso das IAs de atendimento. Agora, se eu vou construir algo pontual para o seu negócio, você vai ser o proprietário dessa tecnologia, às vezes eu até vendo a propriedade intelectual para você, como é o caso de alguns clientes aqui, aí eu cobro uma taxa de implantação. Aí, claro que taxa de implantação a gente coloca um valor bem mais alto, mas em contrapartida a gente está fazendo algo personalizado para o teu negócio e também é seu. E é isso que justifica muitas vezes uma implantação alta. Então, essas são as principais diferenças, assim, o que é taxa de implantação e o que não é. Eu categorizo dessa forma hoje. Bacana. E Pedrão, falando um pouco mais da estrutura hoje da sua agência, quais são os profissionais que você tem ali? É muito comum a gente ouvir falar sobre gestor de IA, gestor de automação. Como que funciona hoje na Neuron? Boa. Vamos lá, você tem que separar em áreas diferentes, né? A parte de marketing ali, muitas coisas a gente está fazendo automatizado com IA, mas até pouco tempo atrás a gente estava terceirizando a parte de marketing para uma agência de marketing externa. Então a gente estava terceirizando isso. Agora a gente começou a internalizar, ter um movimento de internalizar novamente. Mas a parte de marketing, normalmente, que você tem que olhar para a sua agência de IA. Hoje, quando a gente fala de uma agência de IA, quais profissionais a gente contrata, a galera está muito acostumada a pensar só na parte da entrega, mas você, como agência de IA, você também é uma empresa. Então, você tem que pensar no seu setor de marketing. O que você vai contratar num setor de marketing? Você vai contratar ali um gestor de tráfego, às vezes um copywriter, um social media. Você pode terceirizar isso também, você pode delegar para uma IA fazer, mas você não deixa de ter aquela função dentro da tua empresa. Vendas. Hoje a gente tem um social seller aqui, trabalhando ativamente para a gente em funil outbound. A gente faz prospecção ativa. Muitas vezes ele levanta até a lista, depois passa a bola para a nossa IA. Então a gente tem também, além da pessoa que faz essa prospecção outbound, você que não sabe, funil outbound e inbound, principal diferença. Inbound é tudo que você traz até você. Então as pessoas chegam até você através do marketing, através de um anúncio. Tudo que chega até você é um inbound marketing. Tudo que você vai atrás e faz a primeira prospecção ali é o outbound.
Então a gente vai atrás das empresas, eu tenho pessoa para fazer isso, assim como eu também tenho IA dentro do meu comercial. Mas a IA ela fica muito mais para o funil de inbound marketing. Então a gente roda anúncio, chega na IA, a IA qualifica, marca a reunião. Aqui a gente tem closers também, só que closers a gente trabalha de um modelo bem específico ali, então não considero que seja uma pessoa interna hoje. Tem formas ali de você terceirizar a parte de closer também. E aí você finalmente chega na parte da entrega. E aí o que que a gente tem hoje na entrega, Pedro? A gente tem gestor de IA, então gestor de IA é automação ali, pessoa que cuida dos prompts ali, cuida das automações. Consequentemente, hoje essa pessoa também faz o trabalho de um Key Account, que é algo que eu quero separar em breve. O Key Account é a pessoa que ela é responsável pelas contas. Então imagina que hoje talvez você não tenha uma carteira de clientes tão grande ou você esteja no processo de crescimento. Mas com o tempo você começa a ter uma carteira de clientes grande. E o que você precisa fazer? Você precisa separar a pessoa que vai fazer o entregável operacional, que normalmente a gente considera que é o sucesso do cliente, ou seja, a pessoa que monta a IA, a pessoa que vai construir e fazer a implementação dessa IA tem que ser uma pessoa. A pessoa que vai fazer o relacionamento com o cliente, vai desenvolver a parte estratégica com ele, é outra. E é interessante você ter esse braço, porque uma das principais coisas dentro de uma prestadora de serviço é o relacionamento com o cliente. Você às vezes pode até não estar com um resultado legal por enquanto. Se você tiver com um relacionamento bem trabalhado, você segura o cliente por mais tempo até você tracionar a IA de fato. Porque a gente sabe que muitas vezes o serviço é um processo de construção e que nem sempre de cara vai dar resultado. Se você tem um relacionamento trabalhado com o cliente, você segura ele por mais tempo, começa a dar resultado, pensa em estratégias diferentes. Então aí você tem a posição de um key account, que vai cuidar dessas contas, vai analisar o cliente, cuidar do relacionamento. Aí, hoje, na minha estrutura, Pedro, eu tenho programadores, então tem alguns programadores aqui que cuidam da parte de produto, porque muitas coisas aqui a gente faz no N2N, faz nessas plataformas que a galera usa no mercado, só que eu tenho coisa interna nossa aqui também. Então, a gente tem tecnologias nossas, que está em código, porque chega em certo momento que você não é legal ficar dependendo só de N2N, só dessas plataformas. Você consegue validar suas primeiras versões e fazer muita coisa por lá. Mas chega um momento de escala que talvez não seja interessante. Talvez você queira dar um passo além. E foi o que eu fiz. Então, eu tenho uma área de produto aqui hoje, onde tem programadores, onde a gente cuida ali das tecnologias que a gente tem dentro de casa. Então, é basicamente isso, Pedro. E aí, hoje eu estou numa parte muito mais gerencial ali da galera, da estrutura, olhando ali um pouco para cada setor da empresa, fazendo muito a parte que você já trabalhou bastante, né? A parte de growth ali também, buscando o crescimento da empresa, fazendo relacionamento estratégico ali, parcerias. Então, dando uma visão geral aí da Neuron, dos setores, dos processos, é isso. Bacana. E Pedrão, o que que você tem para dizer um pouco mais sobre o profissional gestor de IA? O que que você acha que precisa ter para uma pessoa ser um gestor de IA na prática? Tá, perfeito. Para ser um gestor de IA, eu acho que a pessoa, sim, precisa saber mexer com automação. Então, assim, eu vejo que qualquer pessoa que mexe com IA hoje não é só prompt. Você tem que saber mexer com automação. Então, nem que você aprenda primeiro numa plataforma tipo Make, você não precisa saber N8N. Se eu estou falando grego para você, falando o nome dessas plataformas, e você quer ser um gestor de IA, você tem que correr atrás disso para ontem. Você, nesse ponto, você já deveria saber o que é um Make, o que é um N8N, mesmo que você ainda não tenha experiência nessas ferramentas. Mas procura aí, Make, N8N. N8N é um pouquinho mais complicado de você botar no ar ali, mas depois que ele está rodando, você pega também, igual o Make. A sua curva de aprendizado do N8N e o Make, eu acho que são parecidas até. São ferramentas que elas não são muito distintas. Então, se você for começar a aprender algo, eu recomendo ir direto pelo N8N. Apesar de eu ter feito o caminho contrário, né? Eu aprendi Make, depois fui para o N8N. Começa aprendendo o N8N se você tiver oportunidade, porque é uma ferramenta que você vai ter menor custo, vai ter mais escala e ela dá várias possibilidades para você que o Make ele tá ficando para trás, ele não está conseguindo acompanhar. Então eu iria no N8N. Então, saiba mexer com automação, acho que é um ponto muito importante você conseguir automatizar as coisas. Você conseguir entender o que que é uma API, o que que é, você entender o que que é uma documentação API. Isso é muito importante, porque basicamente você tem que ser a pessoa que entende processos, então entende onde as coisas entram e como que elas vão sair. Você sempre vai ter que ter essa visão de processos. Então,
Você, como um gestor de automação, o seu objetivo é automatizar as coisas. E o que que a automação faz? Ela parte do princípio de dar escala. Então, você sempre vai pegar algo que esteja funcionando, como por exemplo, uma empresa ela tem um processo de cadastro de produtos. Um e-commerce, por exemplo, lá atrás tinha muito isso, né? Cadastramento de produtos ali, né? Um e-commerce gigante, tem muitos produtos, tem que cadastrar ali no estoque, você tem uma planilha de produtos que precisam ser cadastradas no site. Antigamente era assim. Pô, é um processo que ele vai funcionar, vai dar resultado para a empresa, porque faz parte do processo você subir os produtos no site, só que tem formas mais inteligentes e mais eficazes, eficientes de fazer isso. O seu trabalho é trazer essa eficiência para o processo. Então, você vai pegar processos que hoje são muito manuais, operacionais das empresas, e você vai automatizar isso para dar mais liberdade para essas pessoas, para elas começarem a assumir posições mais estratégicas. Consequentemente, você aumenta a produtividade daquele processo e aí, consequentemente, da empresa, e você melhora ela de várias formas. Então, você como gestor de automação IA, eu vejo que você tem que entender pelo menos o básico de como que funcionam os processos, porque, querendo ou não, toda automação que você faz tem um processo por trás. Não existe automação sem processo. Então, entende o básico de como que funciona um processo, entende o que é uma documentação API, porque a documentação API é a única forma que você faz para interligar ferramentas. Ah, como que eu pego uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta que a galera deve conhecer bastante, o Instagram. Como que eu pego o Instagram e conecto ele com uma planilha do Google para eu puxar os dados do Instagram para essa planilha de forma automática? É a API. Ferramentas como a N2N facilita isso, mas se você entender de documentação API, você conecta qualquer ferramenta. É a porta de entrada para você conectar ferramentas. E a IA entra no meio de tudo isso. Não adianta querer estudar IA se você não sabe automação e você é um gestor de IA e automação. Porque a IA ela entrou para dar inteligência para as automações. É só isso. Se você só usa IA e só sabe usar IA e não entende de automação, muito provavelmente você vai ficar preso às plataformas que tem prontas de mercado. E o que acontece por trás dessas plataformas que tem pronta de mercado é que tem vários processos de automação por trás. A galera coloca um front-end, que a gente fala, né? Mas uma página bonita na frente para facilitar o seu uso. Mas por trás de tudo aquilo são automações. Essa automação pode estar feita em código, pode estar feita no N8N. Então, você quer aprender o fundamento? Estuda isso, entende como que funciona o processo, entende como que funciona uma API e, por fim, coloca a IA como cereja do bolo para tomar decisões inteligentes dentro dessa automação, tratar dados. E aí você aprendendo, você tem que ter criatividade também para interligar as coisas e desenhar como você quer. Então, Show de é isso, bola. Pedrão. Show de bola. E Pedrão, um cara que aprendeu isso hoje, ele está aprendendo a utilizar ali o N8N, essas ferramentas como o OpenAI e ferramentas para poder criar as automações de IA dele. Vamos supor que ele criou o produto dele hoje, um agente SDR. Como que você faria hoje para poder vender essa solução para o mercado? Quais canais de aquisição você utilizaria? Tá, perfeito. Eu acho que a primeira coisa, e eu acho que onde eu errei muito, por muito tempo, é que a gente primeiro constrói nosso produto, depois a gente tenta vender ele. E eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que você tem que buscar primeiro entender a demanda de mercado, buscar oportunidade, construir tua solução em cima disso. Muitas das soluções que eu faço hoje, eu não construo para depois tentar vender e tentar entender se essa solução tem espaço no mercado. Normalmente é uma necessidade que um cliente traz para mim. Pô, já fiz várias automações. Por exemplo, eu tenho uma automação que a gente construiu aqui, que é uma automação de postagens de conteúdo. Essa automação ela é responsável por postar o mesmo conteúdo ali, acho que tem mais de 70 contas hoje. É uma agência nichada para turismo, ela cuida do social media, ela cuida do social media de várias contas, mais de 70 contas de clientes, e eles têm pacotes que eles vendem para os clientes e basicamente vários clientes compram o mesmo pacote, só que nesse mesmo pacote está incluso a mesma arte para todos os clientes ali, tem umas adaptações, mas basicamente eles postavam manualmente no Instagram 70 posts ali todo dia. Então o que a gente fez? A gente criou um processo de automatizar. É um produto bom para o mercado, para essas agências? É um produto muito forte. Eu fui desenvolver esse produto para depois vender? Não. Eles trouxeram essa demanda, já era algo que eu tinha interesse, porque eu venho do nicho de agência de marketing, eu já tive uma agência de marketing, já trabalhei com social media, então eu sei como é. Sabia que isso tinha potencial, só que eu não desenvolvi até chegar uma empresa e bancar isso. Então eu comecei a ganhar para montar uma solução que depois eu poderia revender para outras empresas.
Então, eu começaria a olhar mais para mercado, mais para demanda e depois para o produto. Porque a gente, quando as pessoas têm esse viés técnico, Pedro, quando ela tem esse viés técnico de mexer com uma automação, de entender de IA, quando ela desenvolve esse nível, essa curva de aprendizado, ela tende a pensar pouco, e eu já pensei muito assim, eu tendo a pensar pouco sobre a oferta, a demanda de mercado de fato, como eu vou comercializar isso, e eu me apaixono mais pelo produto. E aí que está o perigo. Você vai construir algo que para você é muito legal, para você faz muito sentido, só que para o mercado não vai dar vazão. E aí você morre na praia. Porque tu vai ter um produto que para você é muito legal, você vai ficar insistindo, insistindo, insistindo nele, não vai sair do lugar, e aí nisso já está aparecendo um monte de concorrente em várias áreas diferentes, tem gente iniciando produto do zero e vendendo muito mais, mas por quê? Você se apaixonou por um produto, que até o Vini fala isso, né? Você cria um produto que nasce morto. Então, acho que o primeiro passo não é você ter o agente e sair para comercializar ele, é você buscar uma dor de mercado, buscar uma demanda de mercado e criar um produto em cima disso, fazer o caminho contrário. Então, essa é a minha visão. Vamos supor que para o cara sair para fazer esse caminho contrário, hoje você recomendaria essa mesma estratégia que você utiliza na Neuron de outbound? Você vê alguma forma ali de fazer networking? O que você faria hoje, Perfeito. cara? O que muito mudou para mim, cara, foi questão de, assim, networking é essencial, assim. Acho que o que me ajudou a tracionar muito no começo foi networking. E muito networking, muito das pessoas que me conheceram nesse mundo de ad, que eu construí de networking, eu tinha já um network que eu tinha construído antes, igual eu falei aqui, já tive comunidades de networking com mais de 20 mil membros, e não é pouca coisa, cara, 20 mil pessoas é bastante gente. Só que muito do networking que eu construí foi depois que eu comecei a mexer com IA, foi recente, sabe? E como que isso aconteceu? Posicionamento. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que fez questão de sempre estar indo para evento, eu sempre fiz questão de aparecer, então eu entrava em comunidades, como eu conheci o Pedro em uma comunidade. Eu sempre fiz questão de botar a cara nessas comunidades, às vezes de ajudar a galera, e o pessoal vai notando, vai começando a pegar referência, vai entendendo quem você é. Acho que tem muitas pessoas, às vezes, que estão assistindo esse podcast já conhecia eu. Por quê? Eu fiz esse movimento de botar a cara. Estamos aqui no podcast, o que a gente está fazendo? Eu estou botando a cara. Então, acho que você se posicionar é muito importante porque isso te abre portas. Às vezes é uma pessoa que te conhece, que conhece outra pessoa, e os negócios vão acontecendo assim. Então, você estar em ambientes onde tem outras pessoas que empreendem, que têm negócios, tem muitos eventos ali. É que tem pessoa do Brasil todo, do mundo todo, às vezes vai estar assistindo esse podcast. Mas eu tenho certeza que em algum nível tem pessoas perto de você. Se não, você tem a internet para se relacionar com um monte de gente, botar a cara, aparecer. Então, assim, eu sempre fiz questão de fazer isso. E aí, claro, sempre mostrando meu trabalho, sempre mostrando as automações. Se você for ver, eu tenho automação que eu posto, não é de hoje, desde 2022, que eu estou postando coisa ali no meu perfil de automação que eu já estava fazendo lá atrás. Automação para minha agência de marketing ainda, que eu tinha lá, que eu queria automatizar processos. E aí eu já automatizava um monte de coisa lá com a equipe. Desde lá de trás, eu sempre mantive essa consistência. Essa é uma das formas de você tracionar rápido, porque indicação, pessoas que vêm através de parceiros, você tem normalmente uma alta taxa de fechamento. Segunda coisa, e aí você tem também muitas vezes o custo praticamente zero ali, né? Você investe tempo, investe energia, mas seu custo é praticamente zero quando isso acontece. A segunda possibilidade que você tem, que é um canal que eu abri meu olho não faz tanto tempo, é a parte de prospecção fria. Então hoje você tem formas ali de montar listas de empresas, aí você tem ferramenta como o LinkedIn, o próprio LinkedIn Sales Navigator, que você consegue montar listas, procurar empresas segmentadas lá dentro. Você tem o Apollo.io, entre outras ferramentas, que qual o objetivo dessas ferramentas? Te passar uma lista de contatos no qual você tem interesse. Então, eu tenho interesse em empresas, por exemplo, empresas do agronegócio. Não sei se tem muita gente no mercado de olhando para o agronegócio. É um setor, acho que chega a ser trilionário aqui no Brasil, mas se não é quase isso. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, eu acho que, se eu não me engano, já é um setor trilionário aqui, mas independente, que não seja trilionário, que seja multibilionário. No mínimo, ele é. Então, você tem um setor gigante de empresas onde você pode, de fato, explorar uma solução nichada para essas empresas, monta uma lista
e eu vou prospectar a partir disso. Eu não botava tanta fé nesse modelo, até eu começar a aplicar de fato. Cara, a gente começou a aplicar na mesma semana que eu comecei a aplicar, eu comecei a ter reuniões já. Reuniões com leads altamente qualificados. Altamente qualificados. Então, não subestime o poder de uma prospecção fria. Se você tem o poder, e hoje com as ferramentas que você tem na internet, você tem o poder de montar uma lista de pessoas qualificadas que fazem sentido para o seu negócio, para o seu produto, que você só precisa ligar para essa pessoa, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, e o teu objetivo é levar para uma reunião. A partir da reunião, você tem um processo comercial onde você vai desenvolver o nível de consciência dessa pessoa para mostrar que o teu produto faz sentido para ela. E aí você tem todo o seu processo comercial de fechamento, tu fecha a venda. Esse é algo muito forte também, porque você pode começar você do zero, você não tem muito custo para montar essas listas, às vezes essas ferramentas te dão até um período gratuito, então você pode montar umas listas ali de graça, você mesmo prospectar, você vai ter que só ter força de vontade, tempo, energia, tu investe nisso daí, nem tempo, cara, uma hora por dia que você pega para fazer isso, você com o tempo já começa a ver resultado. Então é um canal muito forte e muitas vezes com um custo de aquisição bem baixo de cliente. E aí, o terceiro canal, né, o terceiro formato é você fazer anúncios online. Eu já trabalhei muito tempo com essa modalidade de anúncios, inclusive a gente continua trabalhando, é que a gente está reformulando estrategicamente aqui algumas coisas dentro da nossa empresa, então a gente está mudando muito a questão de público-alvo, tudo mais, o cliente que a gente está atingindo, então a gente segurou esses canais por enquanto. Mas eu já fiz muitas reuniões muito boas, já fechei cliente através de anúncio. Inclusive, eu também tenho, enfim, eu trabalho ali, eu tenho alguns mentorados, né? Eu não tenho produto nem nada, mas eu tenho alguns mentorados ali individuais. Passei uma segmentação para eles, cara, dito e feito. Então, fecharam já o primeiro contrato ali, tudo através de anúncio. É um canal de aquisição bom para você aplicar também, você montar um canal de aquisição através de anúncios. O único ponto é que você tem que investir uma grana na frente. Então, você vai ter que investir uma verba ali para montar, para vincular os anúncios online. Mas é um bom canal de aquisição, porque uma vez que você valida, é uma máquina que você cria ali. Só que de todos eu acho que é o que dá mais trabalho, Pedro. É um dos que tem mais escala, é um dos que pode trazer mais volume para você, só que é um canal de aquisição que você coloca mais dinheiro na frente e que dá mais trabalho para montar, porque dificilmente você vai ter só um anúncio ali e acabou. Você vai ter um anúncio, vai ter uma página, e aí se você mandar direto para o WhatsApp mesmo assim, você tem que ter um processo de vendas para essa pessoa, levar para uma reunião, e aí você tem que metrificar tudo isso, acompanhar as métricas. Mais uma vez que está validado também, você tem um canal de aquisição ali absurdo. E aí, anúncio, você pode rodar Facebook, o Facebook que eu falo, a Meta Ads, né? Então você pode colocar no Instagram, no Facebook, você pode colocar no Google. Então, o Google, quando eu fiz lá atrás, eu até falei disso no podcast, o último podcast com você, né, Pedro? O Google eu tinha testado, não tinha dado tão bom. Só que de lá para cá, da vez que o primeiro tráfego que eu rodei no Google para cá, a demanda de IA e o nível de consciência do mercado já aumentou muito. Então, eu já acho que o Google é um bom canal de aquisição para você rodar anúncio, porque é onde você encontra as pessoas mais quentes pesquisando já, pessoas pesquisando o serviço de IA. Então vão vir pessoas altamente qualificadas para o seu funil. Então você tem várias formas de fazer, só que aí, claro, se você quer começar investindo menos e você tem mais disposição para fazer acontecer, vai na prospecção fria. E sempre trabalha a tua imagem, posicionamento, evento, que é algo que talvez não dê tantos frutos a curto prazo, mas isso sempre vai fazer sentido na tua vida. Seja se você for abrir um outro negócio, se você for abrir uma nova vertente aí dentro da tua empresa de IA, se você for fazer uma parceria comercial, sempre trabalhe isso. Eu acho que é um ativo constante a ser trabalhado ali. Então é Top isso, Pedrão. demais. Top demais. E, cara, hoje a gente vê alguns cenários aí, né? Tem o pessoal que vende dois tipos de produto. É muito conhecido no mercado isso, que é um produto que você tem ali, que é on demand. Então, um produto que ele é Aham. desenvolvido ali por demanda, uma empresa de serviço. E a gente tem produtos que a gente chama de one fits all, onde é o mesmo produto você vende para todo mundo. Por exemplo, o Spotify. Hoje, Pedro, qual que você vê o melhor produto para poder escalar uma agência de IA? Você pretende focar somente em um nicho, em um produto, ou você pegar vários clientes de vários nichos e sempre criando um produto a partir do zero para vender para eles? Legal. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Cara, é o seguinte, eu até então trabalhava dessa forma mais personalizada.
Eu estava trabalhando dessa forma mais personalizada para cada cliente. A gente construiu uma carteira de clientes legal, de vários nichos diferentes, várias modalidades. Só que o que eu entendi, se você quer escalar de fato, você vai ter que pegar uma dor específica de mercado, um nicho específico, cria um produto em cima disso, ou você pode criar um serviço que seja em cima disso, porque existem serviços que são minimamente escaláveis, que você consegue ter uma base de clientes grande ali, mas cria algo com IA em cima disso e escala. Eu acho que, assim, se eu fosse começar hoje do zero, eu iria por esse caminho, ao invés de fazer o que eu tinha feito. O que eu tinha feito é pegar demanda para muitas empresas diferentes. Você consegue construir uma empresa assim? 100%. É igual uma agência de marketing. Pô, você pega uma agência de marketing ali, dá para você ter uma agência de marketing hoje faturando 400, 500 mil por mês. Dá para ter. Pegar uma agência de marketing que fatura acima de 1 milhão, um mês ali, muitos clientes personalizados, aí já começa mais difícil. E você consegue ter, mas a dor de cabeça é gigante. Agora, quando você fala de produto, você consegue chegar nesse resultado muito mais rápido, com talvez menos dor de cabeça e tendo muito mais escala para subir muito mais do que isso. Então, fora a questão de equity, né? Serviço é mais difícil você ter equity em cima de serviço. Porque uma coisa é a gente falar do faturamento que a gente está tendo agora, do lucro que a gente está tendo agora. Outra coisa é lá na frente você poder vender isso também, que é onde muitas pessoas ficam extremamente ricas, né, fazendo isso. Então, se você pensa a longo prazo, talvez faça muito sentido você ir para o lado de produto, onde você tenha um produto que você vende para todo mundo. Um erro muito forte que eu cometi é eu tentava me personalizar para o negócio de cada cliente. A grande sacada é o cliente se personalizar para o seu negócio, o cliente se adaptar ao seu produto. É aí onde você tem escala de fato. Mas é aquilo, acho que não existe certo ou errado, acho que existem modelos de negócios diferentes e vai de você. Vai de você entender o que faz mais sentido para você. Às vezes você não acredita tanto em produto, porque o produto, da mesma forma que ele escala rápido, a chance dele morrer rápido é alta também. A gente está no mercado extremamente competitivo em questão de produtos de IA. Então, quando você tem serviço, ele é menos escalável, só que em contrapartida, você tem um lastro maior que é mais difícil do cliente te deixar, porque você trabalha um aspecto crucial, relacionamento. Quando você trabalha serviço, eu tenho uma empresa que fatura menos do que uma empresa que trabalha com produto. Talvez eu esteja abrindo mais mão de equity, porém, eu sei que eu tenho uma permanência, teoricamente, né, eu tenho uma permanência maior no mercado, porque eu deixo as ferramentas e os produtos brigando entre eles e eu fico só fazendo relacionamento com o cliente e pegando as melhores ferramentas de mercado e aplicando essas ferramentas no meu cliente. Se vai ser Zaya, Superagentes, Bot Conversa, ManyChat, a ferramenta que eu vou usar, não importa, deixa elas se matarem, deixa elas brigarem entre elas. O que eu vou fazer é pegar essas ferramentas, trabalhar junto com o meu cliente, pegar outras ferramentas, conectar. Eu, como uma boa agência de automação IA, vou pegar as melhores coisas, vou combinar elas e entregar um serviço para o nosso cliente. Ah, Pedro, mas essas ferramentas não podem brigar e substituir o seu serviço? Eu acho que é um erro muito comum que as pessoas tendem a ter esse pensamento, que assim, claro, o cliente ele pode ir lá e fazer sozinho, assim como ele poderia ir lá fazer o marketing dele sozinho. A sacada de você ter o serviço é justamente você facilitar para o cliente e ele não ter que estar estudando esses assuntos. Você sabe já a diferença de cada ferramenta, você sabe o que é um modelo melhor e pior ali de IA no mercado. O cliente ele pode até tentar sozinho, só que dificilmente um empresário sério, grande ali, ele vai ter muito tempo para estudar esses assuntos. Então, muitas vezes essas pessoas preferem delegar. E é por isso que muitas agências de marketing estão grandes hoje. Senão, não existiria consultoria comercial, não existiria agência de marketing. Então, eu vejo que a agência de A vai se perdurar por um tempo no mercado. Claro que você tem que ter formas de você amarrar muito bem ali o teu serviço com o cliente, para que também você não fique dependendo só de um setor. Por exemplo, você está só integrado no setor de vendas com o seu cliente. Daqui a pouco chega uma consultoria comercial e começa a oferecer IA, como eu já vi algumas fazendo. Você começa a perder espaço de mercado. Então, a sacada é você estar junto com o seu cliente em vários setores, você ser um braço tecnológico dele mesmo. Aí você tem uma permanência mais a longo prazo, diferente de produto, né? Produto você pode morrer a qualquer momento, mas é mais emocionante.
Boa. E Pedrão, é muito comum a gente ver também, geralmente, empresas de serviço virando empresas de SaaS. Porque o que é um SaaS? É um software de serviço. Você está vendo essa tendência? O que você está planejando até mesmo na Neuron aí em relação a pegar uma agência de IA e transformar em um SaaS de IA, como por exemplo superagentes? Perfeito. Acho que faz muito sentido e você começa a criar ecossistema, né? Então, Sim. você tem o teu braço de serviço, mas você também tem o braço ali do SaaS, né? De ser realmente algo mais escalável. Acho que faz sentido. Eu só tomaria cuidado para você não dar, às vezes, um passo maior que a perna, porque o SaaS também, ele é um buraco mais embaixo do que a galera pensa. Você tem ferramentas que facilitam você fazer a criação de um SaaS hoje, mas eu miraria mais, eu calcularia mais ali o SaaS que eu vou lançar. Porque eu vejo muita gente hoje subindo o SaaS, tipo, apareceu qualquer coisinha que acontece, já tá criando um SaaS, já tá. E aí essa pessoa perde muito tempo, aí não traciona o negócio. Então, assim, se você souber estudar bem o seu mercado, o seu público e amarrar muito bem esse ecossistema, acho que faz sentido ter um SaaS. Inclusive, acho que essa tendência. Acho que a tendência é de, assim, toda empresa hoje ter meio que o braço de SaaS próprio ali, assim como até infoprodutores que antes trabalhavam muito cursos e infoprodutos digitais, eu vejo essa galera também indo para o lado do SaaS. Então, assim, eu acho que vai ter uma demanda muito alta daqui para frente com relação a SaaS ali. Tem que só ver a tendência de mercado, Pedrão. Porque imagina, a quantidade de SaaS aumentando no mercado. Como que vai ser o comportamento? Você consegue ter muitos aplicativos no seu celular hoje que você usa simultaneamente. Como que fica? Então, assim, tem que ver muito bem o que, que você vai ter de SaaS ali, cara, porque o mercado como um todo ele vai começar a trazer muito SaaS agora. Vai ter SaaS de tudo, faz SaaS de tudo, porque tá mais fácil de você produzir. Mas acho que faz sentido, a um determinado nível de escala, acho que faz sentido sim. Bacana. Pedrão, até encaminhando aqui para o final, se você pudesse dar uma dica para alguém que quer se tornar um gestor de IA nesse mercado, eventualmente criar a agência dela, trabalhar em uma grande empresa multinacional, criar o SaaS dela, que dica seria essa para alguém que quer se tornar um gestor de IA? Para quem quer se tornar um gestor de A, legal, vou pegar a pessoa que tá do zero. Bom, eu vou ignorar que você tem que estudar os fundamentos básicos, porque isso daqui é regra. Ter o fundamento que eu falei ali de processo, documentação, API, essas coisas é regra você ter. Acho que o que vai te destacar das outras pessoas, dos outros gestores, no mercado de tecnologia como um todo, é que o mercado de tecnologia é uma bolha muito fechada. Então, a galera que está nesse mercado, e eu pego desde gestores de até programadores mesmo ali, que vem desse mundo de código, programação, eles estão muito, é uma bolha muito fechada para entender sobre a tecnologia, o que tem de novo no mercado, a ferramenta, qual que é a IA nova, para você ter produtos melhores ali, automações melhores, só que você tem que, às vezes, tirar um pouco, sair um pouco dessa bolha, e você tem que estudar, entender mais sobre negócios. A minha visão é isso. Quem se destaca, inclusive a própria OpenAI, estava contratando ali, estava oferecendo ali, acho que era centena, não sei, acho que chegava na casa do milhão ali de dólares por ano ali que eles ofereciam. Eles estavam oferecendo muita grana para quem tivesse o know-how ali de tecnologia, mas tivesse o know-how de estratégia também, estratégico ali sobre negócio, para ajudar eles lá. E acho que é um profissional muito escasso. Você encontrar um bom gestor de automação já é difícil. Você encontrar um bom gestor de automação que tenha um know-how estratégico, essa pessoa ela é muito requisitada no mercado. Eu vejo que uma pessoa que tem esse know-how, ela entra em qualquer lugar, cara. Ela trabalhando muito bem essa habilidade, o que, que é você ter um know-how em negócios? É você entender como uma empresa funciona, como funcionam processos, você entender pelo menos o básico ali de cada setor. Então, você entender como funciona o marketing, como funcionam as vendas, o CS, que é toda a parte de entrega e sucesso do cliente. Você entendendo tudo isso, entendendo esses frameworks, metodologias, entender até sobre gestão, te dá uma visão geral completa de negócio. E isso é muito difícil você encontrar alguém que tem isso e tem a parte tecnológica junto. Porque normalmente quem está construindo a tecnologia constrói algo muito fechado, a visão dessa pessoa é fechada. E logo essa pessoa ela deixa de ser estratégica e ela só cumpre tarefas.
que com o tempo, sinceramente, a IA vai começar a fazer isso. Que só um gestor de automação fique obsoleto daqui a um tempo. A gente não sabe como vai ser essa evolução da IA, a gente tem que considerar sempre a visibilidade. Agora, uma coisa que a IA não faz tão bem hoje é a parte estratégica. É difícil você ver a IA e vai ser mais difícil ainda porque o humano vai passar por esse processo de confiança ainda que eu acho que vai durar um pouco mais de tempo, apesar da IA às vezes estar capacitada ou não, que é o processo de confiar que a IA vai tomar boas decisões estratégicas. Então, se você se capacita nisso, você já está à frente de muita gente no mercado. E você se torna um profissional de fato escasso. Porque você consegue masterizar, entender o macro de uma empresa e consegue ajudar ela exatamente onde ela precisa. Você para de seguir ordens e tarefas específicas e você começa a comandar, você começa a entender onde a automação tem que entrar, você começa a ter mais criatividade com as suas automações, porque, como eu falei, por trás de toda automação tem um processo. Então, você começa a pensar em processos que vão ser mais lucrativos para a empresa. Acho que eu vou falar bem a real para você, Pedro. Cara, eu sou uma pessoa muito requisitada hoje, graças a Deus, assim, pelo trabalho que a gente faz, pela experiência que a gente tem no mercado. Sou uma pessoa muito requisitada, muitas pessoas às vezes me chamam até para ser sócio ali em muitos projetos, e eu não sou o cara um cara mais técnico que tem. Às vezes as pessoas têm essa impressão errada, que eu sou um cara extremamente técnico que entende de tudo. Eu entendo muito bem, eu me considero uma boa pessoa na parte de automação, de IA, mas eu tenho certeza que tem pessoas muito, mas muito melhores do que eu nessa parte técnica. Mas por que que as pessoas me procuram muito então? Por que que às vezes eu estou com uma empresa e uma pessoa que é muito técnica não tem, às vezes, essa estrutura que a gente tem hoje? Porque essa pessoa não tem a visão de negócio. Então eu consigo acrescentar muitas vezes para o cliente algo que essa pessoa extremamente técnica não tem. E isso me destaca muito. Quando eu vou falar com o cliente, e aí eu acho que é um ponto que é uma quebra de gelo que eu tive, é uma quebra, e vai ser uma quebra aqui para a galera que está vendo o podcast também, ninguém tá nem aí para tua IA. Tá todo mundo, enfim, não sei se pode falar palavrão aqui, não, melhor não, né? Vai Pode, lógico desmonetizar. que pode. Tá todo mundo pouco se fudendo para sua IA, cara. Tá todo mundo querendo que sua IA se foda. Essa é a parada. Ninguém tá nem aí para sua IA. As empresas só contratam a sua IA porque eles enxergam uma possibilidade de ver um aumento de produtividade e uma redução de custos. Então, eles estão contratando sua IA por quê? Vai vender mais? Tanto é que você começa a conversar, é até engraçado isso. Quanto maior o nível da pessoa que você conversa, mais ela se guia por indicadores. O empresário de baixo nível, às vezes, que é um empresário que está começando, pequena empresa, ele vai muito pela ideia. Os empresários de alto nível, os maiores que eu conversei, sempre foi baseado em métrica e indicadores. A conversa é pautada em números. Então, quanto que isso vai trazer de lucro? Quanto que isso vai vender a mais para mim? Quanto que isso vai economizar de custo? Se só IA não faz nada disso, sua tecnologia não vale de nada. Só que para você entender disso, para você entender dessas métricas, para você entender de fato como gerar valor para o empresário, não é pela tecnologia. Vem um passo antes. Vem pelos processos que você vai implementar e aí junto com a IA que você vai conseguir dar um resultado. Então você começa a conversar na mesma língua do empresário. E aí eu acho que teu jogo muda aí. Então é isso, Pedrão. Acho que esse foi o Show de bola, cara. principal virada de chave que eu tive. É o que faz a gente crescer. Saí de uma reunião com um cliente hoje mais cedo aqui. A gente estava falando exatamente isso. Ele falou, cara, eu tô precisando de você aqui dentro do meu negócio. Vamos ver uns esquemas aqui. Marquei reunião com ele sábado ali para a gente conversar a parte estratégica ali também, colocar IA em mais coisas. Isso me possibilita ter uma visão de encaixar IA em mais processos diferentes dentro da empresa, para a empresa lucrar mais, consequentemente eu junto. Então é isso. Show de bola. E Pedrão, pra galera aí, eles têm caminhando pra essa parte final, pra galera que quiser te seguir, quiser conhecer a Neuron, sua agência, onde que eles te encontram? Você tem canal no YouTube, no Mas Instagram? tem um Instagram sim, é @pcarvalhos. P mudo Carvalho e Z no final. YouTube, Vida Automática. Vida Vida Automática automática já vai se aparecer encontra lá. os vídeos lá. Show de Exatamente. bola. Tem vídeo de IA pedindo pizza, tem de tudo lá. Pô, isso aí foi bizarro, hein, do ano passado, né? Inclusive, Sim, os vídeos que você postava lá, não sei se voltou a postar já, mas são sensacionais a qualidade, tá, galera? Pedrão não tem nenhum curso no ar aí, então o único não, conteúdo que vocês vão conseguir acompanhar dele é realmente ali no YouTube, tá? Show de bola. exatamente. Então, Pedrão, agradeço pelo bate-papo aí, galera.
agradeço pelo bate-papo aqui com a galera do canal. A gente está tentando levar cada vez mais esse termo, né? O gestor de A, a agência de A, para mais negócios, né? Tanto que teve até essa onda de tráfego, né? Em 2018, Sobral criando o termo ali, gestor de tráfego, agência de marketing, e a gente está com essa nova era trazendo para o pessoal aqui. Então, galera, quero até fazer um convite para vocês, se vocês têm interesse em se tornarem um gestor de A, aprender a como faturar ali R$ 10.000 por serviço, por solução de IA, sem saber programar, dia 28 de maio, às 8 horas, eu vou fazer uma Masterclass te ensinando exatamente isso. Então, se você tem interesse, o link vai estar aqui na descrição para você poder entrar no grupo, onde eu vou mandar lá. Não vai ficar gravado, as vagas são limitadas, então corre para você não poder perder ali. Beleza? Então, Pedrão, agradeço pela participação sua, cara. Obrigado e vamos falando, já é o nosso segundo podcast, até o terceiro que você participa da academia. Quero te trazer mais vezes aqui para poder trocar ideia com a galera. Fechou? Perfeito, agradeço demais pelo convite. Espero que a galera tenha gostado aí também. E é isso, vamos para cima. Quero ver a galera aí agora se tornando um gestor de IA de fato e tendo resultado aí. Show de bola. Então você que curtiu, galera, esse podcast, já comenta, curte, compartilha, tira uma foto, um print aí, posta lá marcando o Pedro nas redes sociais. Vai ser um prazer aí a gente ver vocês. Fechou? A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, galera. Valeu!